Boa noite. Está começando na sua TBO, Televisão Brasil Oeste, canal 8, o programa Veracidade. De segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. E não se esquecendo que toda a programação da TBO é passada em tempo real para qualquer lugar do planeta. Basta acessar o site www.tvtbo.com.br. Interagir com o programa no nosso WhatsApp 9974-1213 ou através do e-mail programaveracidade.lp@gmail.com. Através do WhatsApp ou através do e-mail você interage com o programa, não necessariamente ligar ou mandar o e-mail no horário do programa, você pode mandar a qualquer hora do dia e com certeza sugerindo pautas, entrevistas, assuntos para que nós possamos aí contemplar você, telespectador, com as informações atualizadas. Ou alguém que queira que traga no programa, e a nossa produção com certeza vai atrás e fazer com que o nosso programa atinja o objetivo que é atingir até você as informações que você precisa. Hoje, quinta-feira, aniversário do Luiz Fernando, meu filho, quero parabenizá-lo, dizer que a gente está feliz e muito feliz por essa data realmente importante, né, do Luiz Fernando, que hoje está lá na escola de São Vicente, estudando lá, infelizmente vai ficar lá e sábado e domingo a gente vai estar curtindo. Aproveitar também e cumprimentar, o aniversário ontem foi do seu Maurício Dalbian, filho do saudoso Emanuel Dalbian, né, que foi grão-mestre da maçonaria, tem uma história importante, tem um significado, tem uma parcela de contribuição muito grande para a nossa querida capital. Então, seu Maurício, que Deus o abençoe, que ilumine. Está recente, né, mas queremos parabenizar, em nome do programa Veracidade, quero parabenizar todos os aniversariantes da data de hoje, né, em especial do seu Maurício, que fez aniversário ontem, cumprimentar seus irmãos, o Mário, seu Roberto Dalbian, pai do Robertinho, a Edira, a Elenir, a Regina e a Ercília, que estão todos aí linkados, aí assistindo o programa Veracidade na sua TBO. Hoje, quinta-feira, nós estamos aqui nos nossos estúdios e vamos falar com o deputado estadual Manuel Pinheiro, do PR, que é nosso convidado de hoje. Deputado, boa noite, muito obrigado pela sua participação, pela sua vinda no nosso programa. Boa noite, Luiz Poção, e é um prazer e uma honra muito grande estar aqui no seu programa. Até estava muito incomodado de não ter ainda podido ter o orgulho e a oportunidade de estar presente no programa que ganha espaço, que aumenta a sua audiência e uma credibilidade muito grande, fruto aí, principalmente do seu trabalho, de toda a sua equipe. Então, quero parabenizá-lo pela oportunidade e pelo status perante a nossa comunidade, perante a nossa sociedade, que o programa Veracidade já ocupou, e também parabenizar a TBO, a nossa tradicional Televisão Brasil Oeste, por ser aí um veículo de comunicação social informando a veracidade para a população do nosso estado. Deputado, vamos fazer esse bate-papo aí de uma forma bem light, né, e conversar, e o telespectador com certeza é que vai fazer as suas avaliações. O deputado Manuel Pinheiro, um deputado polêmico, deputado realmente aguerrido, competente. Como que está essa situação hoje? Vamos falar de um assunto bastante recente, que é a questão do recurso que o governo encontrou em caixa logo que começou a sua gestão, me parece que era da ordem de 86 mil reais. Houve alguns questionamentos, o senhor se posicionou inclusive contrário na época, e hoje a Cefaz, através da Secretaria Adjunta do Tesouro, ele vem e realmente atesta que tem um recurso da ordem de 220 milhões em caixa. Isso, Luiz Poção, essa afirmação, essa retificação e essa republicação do Diário Oficial do Estado, após a audiência pública, em que eu pude mostrar perante o secretário de Fazenda e todas as autoridades do Tesouro Estadual que os números do Estado que tinham sido divulgados não estavam batendo com aqueles apresentados no balanço parcial, no balanço geral, certo? Do primeiro quadrimestre que o próprio governo Pedro Táxi entregou ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Então, eu acho que houve aí um equívoco muito grande, tentando justificar uma possível dificuldade no começo de governo, tentando justificar, atirando e criticando o tempo inteiro o passado, o que acaba frustrando a expectativa da sociedade. Entendemos que o governo está começando, entendemos que ele precisa de um tempo, estamos colaborando e queremos colaborar, porque o nosso compromisso é com Mato Grosso, é com a população mato-grossense, mas também entendemos que todo o esclarecimento,
toda a verdade tem que ser dita à população de forma clara e transparente. E se o governo erra, se os secretários ou se o próprio governador erra, nós temos que estar lá na Assembleia Legislativa, não para dizer amém a tudo, mas para mostrar os erros, para que o governo corrija rumos, corrija os erros e possa acertar, porque é esse o compromisso que ele tem com a população mato-grossense e é isso que eu, como deputado estadual, tenho como compromisso com a minha gente cuiabana, cidade do qual eu me orgulho de ser filho como você, da região que tem orgulho de representar na Assembleia Legislativa a Baixada Cuiabana, bem como todo o estado de Mato Grosso, que é uma honra representar esse estado pujante e que cresce a passos largos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Deputado, houve também uma audiência pública e teve um resto a pagar. Então o governador fez esse levantamento com a sua equipe de governo e parece que era cerca de quase 900 milhões de reais. E aí houve também uma nova leitura de que 2015, ao longo de 2015, pode aparecer, ou está aparecendo aí, e tem uma previsão de mais 500 milhões, 512, 500 milhões de resto a pagar, que não foi feito dentro da sua... É uma despesa realizada fora do prazo legal. Como que o senhor vê essa situação também desse resto a pagar, o qual o governo também está tendo problemas e dificuldades para poder quitar esse dinheiro? Foram dois erros crassos, dois equívocos que a equipe do governo cometeu, certo? E que o próprio governo como um todo cometeu a anunciar esses números. Primeiro, que tão logo tomou posse, o governador Pedro Táxi, a equipe econômica, anunciou que só tinha 84 mil reais na fonte 100, ou seja, no caixa do Tesouro Estadual. E chegaram até a apresentar um extrato do FIPLAN, não um extrato bancário, um extrato do FIPLAN, que foi divulgado em toda a mídia no dia 2 de janeiro de 2015. Agora, nessa republicação, confirmou aquilo que estamos falando ao longo de todos esses quase 5 meses de governo. O governo não encontrou só 84 mil em caixa. Ele recebeu um caixa, no caixa do Tesouro Estadual, em dinheiro, um pouco mais de 220 milhões de reais. Então, esse foi o primeiro número divergente e que assustou, certo, a própria imprensa e a população como um todo, porque os números não bateram. Segundo ponto, restos a pagar. Não existe 912 milhões de restos a pagar. O que existe, publicado no Diário Oficial, que nós só trabalhamos com o número oficial, até para não especular nada. O que existe publicado no Diário Oficial, no balanço parcial e no balanço geral, entregue ao Tribunal de Contas no dia 2 de abril pelo próprio governo Pedro Táxi, fazendo a prestação de contas do primeiro quadrimestre, é um resto a pagar processados, ou seja, prontos para serem empenhados, liquidados e pagos, no valor de 201 milhões de reais. Nessa republicação, após o nosso questionamento que o governo fez no Diário Oficial, na última segunda-feira, dia 4 de maio, esse resto a pagar é corrigido para 344 milhões de reais. Esse é o resto a pagar que tem. Não existe resto a pagar de 912 milhões, bem como essa história que eu até vi na imprensa, tem mais 518 milhões de resto a pagar que foram feitos fora do prazo, não processados. Ora, se foram feitos fora do prazo e não processados, esses restos a pagar são nulos. O governo não é obrigado a pagar, então não é obrigado a registrar, tanto é que ele não foi registrado. Então não existe, por isso que eu cheguei até em um dos pronunciamentos na tribuna da Assembleia, Poção, eu cheguei até a dizer, pedir ao governador, pare de propagar o caos. Mato Grosso não precisa de um propagador de caos. Mato Grosso precisa de um líder, de um tocador de obras, de um tocador de almas. Nosso estado é pujante, tem um povo maravilhoso, trabalhador, disposto, uma economia que influencia a balança comercial da nossa região e a balança comercial brasileira. Temos um PIB fantástico de 70 milhões de dólares. Temos uma potencialidade de 70 bilhões, retificando. Temos uma potencialidade econômica. Somos líder na produção de grãos, líder na produção de algodão, líder do agronegócio, um estado que se abre para o amanhã. Temos 3 ecossistemas maravilhosos que enchem os olhos e chamam turistas do Brasil e do mundo inteiro para cá. O Pantanal, a Chapada dos Guimarães e a Amazônia. Precisamos de um líder para poder ser a mola propulsora
do fortalecimento da economia do nosso Estado, do crescimento e do desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso, para que possamos melhorar a qualidade de vida da população, porque temos todo esse potencial e toda essa vocação política, econômica e social. Então, basta de propagar o caos, temos um Estado equilibrado, com as contas equilibradas, e precisamos agora que o governo pegue no chifre do boi, toque esse Estado para frente, assuma de uma vez por todas a liderança que a população lhe depositou nas urnas, que tenho a plena certeza e não tenho nenhuma dúvida que contará com o nosso apoio na Assembleia e que faremos juntos um grande governo para o cidadão mato-grossense, para a cidadã mato-grossense. Deputado Emanuel Pinheiro, o leilão reverso. O que é o leilão reverso e o que está acontecendo aí? Ela é uma mensagem, que chegou a mensagem no 25, né? Isso. O que está acontecendo? E parece que querem colocar em votação, em regime de urgência, pelo líder do governo. E qual que é a justificativa? Parece que o senhor está contrapondo algumas, emendando e há também um equilíbrio em termos dos parlamentares entre oposição e governo com relação a essa mensagem. Isso. Leilão, bom, pessoal, para redirecionar a conversa. Esse programa Bom Pagador, que incluía o leilão reverso, foi aprovado ontem. Já passamos um pouco mais de 11 horas da noite, né? Então, ou seja, aprovamos ontem, depois de meses aí de discussões, várias emendas, inclusive muitas de minha autoria, substitutivo de minha autoria, visando melhorar a redação do projeto. Se o programa Bom Pagador, ele foi criado pelo governador Pedro Táxi, com a justificativa de que o Estado estava quebrado. Ou seja, quando mostramos os números reais, oficializados no próprio balanço parcial e geral do Estado, que o próprio governo Pedro Táxi entregou ao Tribunal de Contas, mostramos que o Estado não está quebrado, que o Estado não está falido, pelo contrário, o Estado está equilibrado. Pode melhorar muito, claro, pode e deve, mas está equilibrado. Então, por si só, pelos próprios números oficiais, o Estado não precisaria apresentar esse programa Bom Pagador, até porque não precisa de lei para pagar o que deve. Prestou serviço ao Estado, entregou o serviço, pega a sua nota, empenha, liquida e receba o seu dinheiro. Essa é a relação entre o governo do Estado e os seus credores, os seus fornecedores, os seus parceiros, mantendo viva aí a nossa economia, girando dinheiro, gerando emprego, gerando renda e girando dinheiro, fomentando a nossa economia. Infelizmente, houve uma quebra dessa confiança, quando o governador, lançando o programa Bom Pagador, baixou um decreto determinando um desconto de 20%, 30%, 40%, 50% no valor do saldo de crédito, desses credores do Estado, e, ao lado do decreto, ele apresentou um projeto de lei criando o leilão reverso e a compensação financeira. O decreto foi um assinte, foi um desrespeito ao pequeno, médio e grande empresário, sacrificou muitos, estavam à beira da falência, muitos demitiram em milhares de trabalhadores porque não recebem o dinheiro, afetando a nossa economia e gerando aí uma crise de estabilidade e de credibilidade do próprio governo para com os seus principais parceiros, os seus credores. Então, em virtude dessa reação, dessa indignação, apresentei uma emenda e revogamos esse decreto do governador para começar um novo diálogo, um novo canal de diálogo, de relacionamento. Está devendo? O governo está devendo? Audita, faz uma auditoria na obra, no contrato, está tudo ok? Paga. Paga porque quem prestou o serviço tem contas para pagar, tem trabalhadores, tem empregados para pagar, tem impostos para recolher, tem compromissos para pagar e tem, inclusive, tributos para recolher para o Estado. E aí, avançamos na negociação, o governo mandou a proposta do leilão reverso, que é inédito no Brasil, Poção, até respondendo a sua pergunta. O leilão reverso ele existe no Brasil inteiro para aquisições, para compras, entendeu? Para compras de uma forma em geral. Mas nunca se viu um leilão reverso para pagamento de dívidas. Mas não deixa de ser um mecanismo e para ajudar o Estado a pagar os seus débitos, a honrar seus compromissos com seus credores, aprovamos
o leilão reverso e aquele empresário que tiver contas acima de R$500 mil, que queira ir ao leilão reverso e oferecer um desconto combinado, não imposto, combinado com o Estado, ele poderá receber o seu dinheiro, o seu crédito dentro do leilão reverso. E a outra modalidade é a compensação financeira. Se o empresário tiver ou adquirir algum crédito oficial, que não seja carta de crédito, mas um crédito oficial, por exemplo, se você tem crédito com o Estado no valor de R$100 mil, se você deve ao Estado o valor de... Desculpa. O Estado deve. Se o Estado te deve R$100 mil para esse credor, para essa empresa, e ela tem R$500 mil a receber, o Estado abate e paga R$400 mil, entendeu? Para a empresa, entendeu? Na verdade, a inversão que é verdadeira. Se a empresa deve ao Estado, o Estado aceita a compensação financeira. Só retificando para ficar bem claro para o telespectador. Se a empresa deve R$100 mil, por exemplo, de imposto para o Estado, e tem R$500 mil de crédito de uma obra, por exemplo, que ela fez, o Estado faz um encontro de contas chamado de compensação financeira e paga, em vez de 500, R$400 mil à empresa, então, compensando financeiramente os R$100 mil. E aí, dessa forma, aprovamos essas medidas com emendas e foi aprovada a nossa emenda para que ele pudesse pagar os pequenos e médios, principalmente empresários, que forneceram, prestaram serviço ao Estado e estavam sem receber e faliram, muitos deles, nesse meio tempo, enquanto esperava uma ação e uma reação do governo. São cerca de 2.300 empresários que estavam sem receber do Estado ao longo de todo esse período. Desses 2.300, apresentamos a seguinte emenda. Até quem tem crédito de até R$150 mil com o Estado vai receber em até 60 dias, a partir do dia 5 de maio. Quem tem de 151 mil até R$500 mil vai receber em até 8 meses, até dezembro de 2015. E quem tem um crédito acima de R$501 mil com o Estado, receberá, a nossa emenda falava que iria receber até 31 de julho de 2016, o governo queria pagar até 31 de dezembro de 2018. Negociamos com o líder do governo, com os demais deputados, o líder do governo, o deputado Wilson, com os demais deputados, como Zé Domingos e Dilmar Dal Bosco, que ajudaram muito, e chegamos ao consenso de quem tem um crédito de acima de R$501 mil, poderá negociá-lo do dia 5 de maio até 31 de dezembro, até 31 de julho de 2017, a sua totalidade. Então, só nesse primeiro credores de 1.000 a R$500 mil, que vão receber de imediato até dezembro desse ano, resolvemos o problema de 1.700 pequenas e médias empresas. Ou seja, mais de 80% dos credores vão ser atendidos, beneficiando diretamente mais de 150 mil famílias e indiretamente milhares de trabalhadores. E as demais, quem tem o crédito acima disso, vai ter um prazo um pouco maior, mas nesse período vai poder negociar com o governo para poder receber os seus créditos e o governo honrar as suas dívidas com quem confiou em contratar com o poder público estadual. Deputado, qual que é o valor, o montante total dessa dívida hoje? De resto a pagar é R$344 milhões. Deputado, se o governo recebeu no caixa, na fonte SEI, no Tesouro Estadual, R$220 milhões, ao longo do ano, dá tranquilamente, sem desequilibrar o caixa do governo, dá tranquilamente para o governo honrar as dívidas com os seus credores, não precisando esticar até julho de 2017. Deputado, houve alguns questionamentos, até dentro da própria Assembleia, com relação, se deixou esse dinheiro em caixa o governo passado, por que esses credores não receberam esse dinheiro ano passado? Certo. Esse, inclusive, é o argumento que o secretário de Fazenda utilizou, não para em vez de responder as minhas colocações e a explanação, o relatório paralelo que eu apresentei das finanças do Estado, ele acabou me questionando. Mas gosto muito do secretário de Fazenda, um homem de bem, um homem sério, Paulo Brustolin, temos certeza que irá fazer uma boa gestão. Eu pedi a ele o relatório, o extrato de todos esses restos a pagar. E ainda não me encaminharam. Eu pedi ao líder do governo. E eles ainda não me encaminharam. Mas eu posso lhe assegurar, todo governo deixa resto a pagar, Luiz Poção.
Todos. Eu até apresentei um balanço dos últimos 15 anos, o resto a pagar, que cada governo deixou, que não difere. Historicamente, o valor ele é... 5% da lei orçamentária anual. Todos eles bateram. Todos. De Dante de Oliveira até Silval Barbosa. Obedecendo a lei de responsabilidade fiscal. Obedecendo a LRF, obedecendo a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e obedecendo a lei orçamentária anual. Em média, se deixa 5% da lei orçamentária anual de resto a pagar. Por quê? Por exemplo, são os serviços continuados, comida de preso. Não tem como você faturar e pagar dentro do mesmo exercício, se você fecha a nota e os atendimentos dia 27 e 28 de dezembro. Conta de luz, água, telefone, celular, cartões corporativos, se porventura tem, diárias, uma série de dívidas chamadas dívidas continuadas que você não tem como pagar no mesmo exercício. Não é que você não quer pagar, você tem o dinheiro, mas você tem todo um processo que tem que ser obedecido e prazos respeitados. Por isso que a lei de responsabilidade fiscal diz que todo o débito do resto a pagar tem que ser registrado até 15 de fevereiro do ano subsequente. Exatamente porque sabe a lei de responsabilidade fiscal que tem serviços continuados que não tem como receber no mesmo exercício. Então, eu te asseguro, não posso dizer tudo, até porque eu não tenho extrato e não quero ser injusto, mas boa parte desse resto a pagar é de serviço continuado. É de serviço continuado e que não teria como pagar naquele ano. E se tem, no mesmo exercício. E se tem algum fora, eu precisaria saber qual é, até para poder justificar a população ou mesmo cobrar e dizer que este ou aquele governo está errando. Tá aí, você que ligou a sua televisão, nós estamos entrevistando o deputado estadual Emanuel Pinheiro, do PR. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. De volta com o programa Veracidade na sua TV Brasil Oeste, canal 8. Hoje, quinta-feira, nós estamos aqui com o deputado Emanuel Pinheiro, do PR, falando aí do seu trabalho na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Deputado, vamos falar aqui de uma coisa importante aqui. O programa aqui é o seguinte, nós estamos querendo aqui, lógico, assim, hoje o deputado Emanuel Pinheiro, amanhã um deputado ligado ao governo, e na verdade a gente quer aqui, não é aquele negócio de quanto pior é melhor. O objetivo nosso aqui é esclarecer a população, ouvir, né, o lado, os prós e os contras, e quem faz juízo de valor em cima das colocações aqui, com certeza, é o telespectador que está lá em casa, em cima da cama, no sofá, que peço não mude de canal. Hoje nosso programa vai ser dividido em 2 blocos. Nós já fizemos o primeiro e vamos fazer o segundo, né? E a gente vai estar aqui falando com o deputado e tirando algumas dúvidas. Vamos falar, hoje o deputado, ele realmente tem aquela função de estar trabalhando, ganhou o voto e precisa mostrar trabalho. Eu queria perguntar para o senhor com relação a essa ação, o COT, né, o Centro Oficial de Treinamento de Várzea Grande, está um problema sério. Nós tivemos algumas pessoas que nós entrevistamos aqui no programa e solicitando, pedindo para que esse centro de treinamento não ficasse com a Polícia Militar, que Várzea Grande necessita urgentemente de um centro de treinamento. Eu fiquei sabendo que o senhor tem um trabalho, né, com relação ao COT de Várzea Grande, principalmente no meu querido operário, que eu sou operariano. Quero aproveitar e mandar um abraço para os operarianos aqui, com respeito aos dombosquinos, mistenses. Mas como é que está com relação ao COT de Várzea Grande? O que o senhor tem agilizado com relação a esse centro de treinamento? Bem, Luiz, primeiramente eu sou um dombosquino. Já começou a briga, né? Eu sou um dombosquino, mas apaixonado pela história do nosso futebol. Como todo cuiabano, como todo vazagrandense, nós temos um futebol de glórias do passado. Futebol de grandes craques, de grandes estádios, de grandes clássicos. Mister Dom Bosco, Mister Operário, Dom Bosco Operário. Clássico dos Milhões, Clássico Vovô, né? Clássico dos Milhões, Clássico Vovô. Enfim, Palmeirinha, São Cristóvão, tantos times e tantos craques do passado, certo? Que escreveram com letras de ouro a tradicional história do futebol mato-grossense. Que falar do futebol mato-grossense, lembrar do Dutrinha, lembrar do Verdão e das alegrias que causou ao povo cuiabano e ao povo vazagrandense. E dentro desses times de glórias e tradição, está o Operário vazagrandense, o chicote da fronteira, que muitas alegrias deu ao futebol cuiabano, sustentou por muitos anos ao lado de Misto, Dom Bosco, Palmeirinha, São Cristóvão e tantos outros, a tradição do nosso futebol e promoveu a alegria de Várzea Grande, de Cuiabá e das nossas tardes
de domingo. Várzea Grande é o segundo município do estado, um dos mais tradicionais, junto com Cuiabá e a região metropolitana, um dos mais tradicionais municípios da nossa região, politizado. De lá saíram 2 governadores, dezenas de deputados, com uma história maravilhosa, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento do nosso estado e uma sociedade extremamente inteligente e politizada. E Várzea Grande, não obstante a tradição do operário e a sua paixão pelo futebol, não tem um estádio de futebol. Quando veio o advento único do mega espetáculo do planeta, a realização de uma Copa do Mundo no Brasil, e que Cuiabá e Várzea Grande seriam sede, veio a decisão política de se construir 2 centros oficiais de treinamentos. O primeiro seria na Universidade Federal de Mato Grosso e o segundo na Barra do Pari, na Várzea Grande. Ali se estabeleceu, ainda quando os projetos estavam bem no início, quando foram mostrados à sociedade, que o COT, o Centro Oficial de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso, ao término, após a Copa do Mundo, ele ficaria para a Universidade Federal. E o da Barra do Pari, após a Copa do Mundo, ficaria para Várzea Grande ter o seu primeiro estádio de futebol e o Operário ter o seu primeiro centro de treinamento. A UFMT, a reitoria foi esperta e colocou no papel. E assinaram lá o acordo, o contrato. Várzea Grande acreditou de boa fé, tanto a prefeitura como as autoridades, o governo, por algum motivo, não colocado no papel, mas nunca se negou publicamente que seria dessa forma. Veio aí todo esse período, veio a Copa do Mundo, acabou a Copa, no momento de se entregar o COT da Barra do Pari para o povo de Várzea Grande, para o operário Várzea Grandense, veio a notícia. Não, o COT da Barra do Pari vai ser utilizado pelo Corpo de Bombeiros. O governo passado falou. Aí agora o governo Pedro Táxi, na mesma linha, não, vai para a Polícia Militar. Não, nós não aceitamos. Primeiro nós queremos honrar aquilo que foi combinado com a população varzea-grandense. O COT da Barra do Pari é o primeiro estádio de futebol do segundo município de Mato Grosso, que é Várzea Grande. O COT da Barra do Pari será um centro de treinamento de um dos mais tradicionais clubes de futebol do nosso estado, o Operário Varzea-Grandense. O COT da Barra do Pari já foi até batizado com o nome de Rubens dos Santos, em homenagem ao fundador do Operário, ao jornalista, dono do jornal Correio Varzea-Grandense, político, ex-vereador, ex-presidente da Câmara. Rubens dos Santos, a sua história confunde com a história do Operário e de Várzea Grande. É muita tradição que nós temos que ajudar a preservar, a divulgar e a honrar. Em virtude disso, faço parte de um grupo de colegas deputados da Baixada Cuiabana que defende que o COT não saia das mãos, o COT Barra do Pari, não saia das mãos do povo de Várzea Grande e não saia das mãos do Operário. Para isso, conseguimos aprovar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso uma audiência pública, dia 23 de maio, agora, que deverá ser realizado ou na Câmara Municipal ou em algum outro centro que possa receber a população em geral, para debatermos com as autoridades varzea-grandenses, com a população varzea-grandense e com as autoridades estaduais, representantes do governo do estado e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o futuro do COT, do Centro Oficial de Treinamento da Barra do Pari. Eu, como cuiabano, como varzea-grandense, como representante dessa região, não abro mão que o COT da Barra do Pari seja entregue à população e ao operário, porque esse foi o compromisso feito com o povo de Várzea Grande. E Várzea Grande merece, o operário merece, e é uma hora de resgatarmos uma dívida que o povo de Mato Grosso, que o governo do estado de Mato Grosso tem para com a população da nossa querida cidade industrial. Dia 23? Dia 23 de maio. Audiência pública. Lá em 19h30. Está só faltando confirmar o local. Deve ser ou na Câmara Municipal ou no Hotel Ritz Pantanal. Então, na hora da população varzea-grandana se unir, marcar presença na audiência pública realmente e mostrar, independente da ação dos deputados, do governo, e você, morador, você que está aí desportista, ir lá e para prestigiar, porque é com a sua presença que vai fortalecer essa grande audiência pública.
Deputado, a questão de violência no Estado, ela impera de uma forma muito grandiosa e teve um caso recente, ano passado, do caso Eric, daquele estudante de medicina que foi assassinado. O senhor tem um projeto, alguma coisa que o senhor está trabalhando em cima dessa movimentação, tomando como parâmetro esse caso especial, esse caso específico lá de Sinop? É uma questão até de sensibilidade, Poção. Nós que somos daqui, da região metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande, é comum lermos aí nas manchetes de jornais, assistirmos na televisão, ou ler nas mídias eletrônicas, ou ouvir nas rádios e ver nas nossas televisões o avanço assustador da onda de violência que toma conta de Cuiabá e de Várzea Grande. Jovens, idosos, homens de bem, mulheres de bem, homens, mulheres, crianças, sendo vítima de uma violência desmedida, de uma violência que cresce de forma assustadora e que o aparelho de segurança pública do Estado, por vezes, parece que está perdendo essa guerra. Então nós temos que nos unir, autoridades públicas, contra esse Estado paralelo da violência que cresce assustadoramente ao lado das drogas, financiado pelas drogas, que roubam a esperança dos nossos jovens, que roubam a tranquilidade das nossas velhices e que roubam, destroçam o futuro das nossas famílias, que é as drogas associadas à violência. Então algo precisa ser feito. Nós temos que ajudar o governo do Estado, ajudar a nossa força de segurança, através da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, a combater este mal aí que vem desesperando as nossas famílias. E Cuiabá e Várzea Grande são as mais atingidas, mas as cidades de médio porte não ficam atrás, não. Rondonópolis, Barra do Garça, Alta Floresta, Primavera, Sinop, com esse caso trágico do jovem Eric, estudante de medicina, com uma vida pela frente, vítima de latrocínio, morto impiedosamente, de joelhos, implorando pela sua vida, sem oferecer nenhuma ameaça aos bandidos, levou 1 ou 2 tiros na nuca, destroçando o coração das suas famílias. Até que ponto vamos aceitar que o Brasil continue parecendo que o crime compensa e que a impunidade reina? Então, em virtude disso, como deputado estadual, eu não consigo ficar de braços cruzados, sei das minhas limitações. Não posso legislar com relação à lei penal, não posso legislar com relação ao sistema de uma forma como um todo, de um sistema penal brasileiro. Não posso, a Constituição da República não permite a prisão perpétua. Então eu tenho muitas limitações como deputado estadual, mas sou um deputado estadual, representante da Baixada Cuiabana na Assembleia Legislativa, representante do Estado de Mato Grosso. Sou uma autoridade, então a minha voz tem que ser a voz do povo, do desespero de pais e mães com relação à insegurança que campeia nas nossas grandes cidades e no nosso Estado. Por isso, redigimos um projeto chamado Jornada Voluntária. Isso eu posso fazer. Ou seja, enquanto não existe um concurso na Polícia Civil, na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros, nós precisamos aumentar o efetivo nas ruas, aumentando a segurança e a sensação de segurança da população. Com esse projeto, eu possibilito de forma espontânea a inscrição de policiais militares, policiais civis e Corpo de Bombeiros Militares, bombeiros militares, a se inscrever no programa chamado Jornada Voluntária, quando o município entra também ao lado do Estado no combate à violência. O município hoje, quando se fala como que o município vai combater a violência, vai limpar terreno baldio, vai melhorar a iluminação pública, vai melhorar a sinalização no município, faz parte. Mas o município precisa mais, porque a violência acontece lá, é ali, é aqui no município. Então o município é uma entidade federativa e não pode cruzar os braços. Dessa forma, eu tiraria o município da sua zona de conforto e ele montaria esse programa Jornada Voluntária, aonde os policiais militares, civis e bombeiros militares seriam remunerados pelo município num trabalho coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado,
não sairiam das suas atividades, mas nos horários de folga, eles estariam prestando serviços no município, remunerados pelo município. Tem dinheiro para isso, deputado? Os municípios têm dinheiro para isso, podem não só do caixa próprio, como de convênios com o Estado ou principalmente com a União. E só para você ter uma ideia, tão logo eu apresentei o meu projeto, Cuiabá já quer criar a sua jornada voluntária, Várzea Grande, Primavera do Leste, veio o prefeito, o vice, todos os vereadores, Rondonópolis, Sapezal, Campo Novo, Sinop, Alta Floresta, Barra do Garças, dezenas de municípios que, quando tomaram conhecimento, eles querem fazer. Os policiais militares, mas policial militar não vai ter descanso? Vai, ele vai ter direito ao descanso. É de lei. É de lei. Mas hoje, policial civil e militar, na hora de folga, aonde que eles ficam, Luiz Poção? Aonde que você vê policial civil e militar em hora de folga? Estão em casa descansando? Alguns estão, mas muitos estão fazendo segurança privada, ou em casamentos, em festas de aniversários, em boates, em bares, lanchonetes. É comum a gente ver o policial civil e militar, na hora de descanso, querer melhorar a sua renda, estar trabalhando para a iniciativa privada. Eu quero tirá-los, nesse momento, da iniciativa privada para que eles fortaleçam o setor público, oferecendo mais segurança para a população. Esse projeto deverá ser votado na semana que vem e vamos, se Deus quiser, convencer os deputados estaduais sensíveis, que são a violência que campeia o nosso Estado, e haveremos de ajudar a combater essa onda de violência. Aí, você que ligou essa televisão, nós estamos entrevistando o deputado estadual Emanuel Pinheiro. Nós vamos aí, falamos de 2 blocos, mas vamos fazer em 3 blocos. Daqui a pouquinho nós voltamos, depois do comercial. De volta com o programa Veracidade na sua TV Brasil Oeste, canal 8, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. Não esquecendo que toda a programação da TBO em tempo real para qualquer lugar do planeta. Basta acessar www.tvtbo.com.br. Hoje, quinta-feira, nós estamos aqui com o deputado estadual Emanuel Pinheiro do PR, que está aqui falando com você, telespectador. Deputado, com relação a uma... o senhor faz parte aí, é presidente da Comissão de Saúde. Cuiabá, na verdade o Brasil, de uma forma geral, tem esse problema sério que é a questão da saúde. Cuiabá passou por 2 greves, voltou, e você abre jornais, sites, televisões e o pessoal sempre descontente, não tem médico. Recentemente inaugurou aí o Hospital São Benedito, tem um projeto aí para a construção do novo pronto-socorro. O senhor, como presidente da Comissão de Saúde, o que o Estado, especificamente o Parlamento Estadual, através do presidente da comissão, pode contribuir para a saúde, não só na capital, como no Estado de uma forma geral? Excelente pergunta, Poção. Mas antes eu queria fazer uma retificação ao telespectador do programa Veracidade. Eu convidei a população vazegrandense e cuiabana para audiência pública para discutir o futuro do COT da Barra do Pari, né, o Centro Oficial de Treinamento, para o dia 23 de maio. Mas me desculpem, eu me equivoquei. A audiência pública que eu solicitei e foi aprovado pela Assembleia Legislativa vai ser no dia 18 de maio, às 19h30, ou na Câmara Municipal, ou possivelmente no auditório do Ritz Hotel. Então, corrigido, 18 de maio. Então, corrigido. Você que ligou a televisão, que saiu, entrou no banheiro, voltou, dia 18 de maio, não dia 26. 18 de maio, audiência pública em Várzea Grande para discutir o Centro Oficial de Treinamento, para onde vai e quem vai tomar conta desse centro. Isso, às 19h30. 19h30. Deputado. Bom, a sua pergunta, Poção, muito boa. Ao lado da segurança pública, que falamos agora há pouco, nada aflige mais a nossa população, nada desespera mais a nossa população do que a saúde pública. Poção, nós que temos uma condição financeira, temos plano de saúde privado, vamos a hospitais privados, um filho nosso tem febre, corremos com ele, levamos para um médico particular, pagamos consultas caríssimas ou temos bons planos de saúde. E se Deus o livre, a situação for mais grave, nós pegamos nossos filhos, nossos entes queridos e levamos para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e fazemos de tudo pelo amor que temos pelos nossos entes queridos para salvá-los.
para recuperá-los. E o amor que temos pelos nossos filhos não é maior que o amor que você ou que o telespectador da TV Assembleia tem pelos filhos ou pelos seus entes queridos. Você imagina o desespero de um pai e de uma mãe com um filho doente que não tem condição de levá-lo para um hospital privado, pagar uma consulta cara, ou levá-lo, muito menos levá-lo para outro estado, precisa do atendimento na área de saúde pública. Só lhe resta pronto-socorro, policlínica, posto de saúde, hospitais públicos. Eles não têm outra saída a não ser a saúde pública da nossa capital, do nosso estado. É desesperador, Poção. Eu fico me colocando no lugar dessas famílias, desse pai, dessa mãe, e imagino o desespero. Há uma desumanização no sistema de saúde. Ah, mas é no Brasil inteiro. Mas não importa. Eu tenho o meu compromisso, a minha responsabilidade, a minha obrigação é com o Mato Grosso, que eu trabalhe demais nessa área. Se eu avançar 1 ou 2 passos, avançamos. Mas não podemos conviver com o que ouvimos e assistimos diariamente. Desrespeito, descaso, desumanização, homens e mulheres, crianças e idosos tratados como objetos jogados nos corredores, mal atendidos, remédios que faltam, corrupção que campeia, médicos que não trabalham, servidores descompromissados, gestores corruptos. Essa é a radiografia da nossa saúde pública. Então, por isso que nessa legislatura, esse foi meu compromisso de campanha, de ter a saúde pública e a segurança pública como prioridade. Eu quero fazer a minha parte. E com esse propósito, assumir a Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Vamos fazer um grande trabalho, Poção, no sentido de humanizar a saúde pública do nosso Estado. Estaremos ao lado dos gestores comprometidos. Está aí Mauro Mendes, já lançando aí com o apoio do governo do Estado o novo pronto-socorro, tão sonhado e tão necessário para atender não só Cuiabá, como Várzea Grande, todo o Estado de Mato Grosso. Vai ser um verdadeiro hospital regional. Lançando agora, recentemente, o Hospital São Benedito, que era símbolo do descaso, aquele Hospital das Clínicas, fincado ali na Avenida de São Sebastião, entregue às moscas, depredando aos olhos vistos da população, agredindo, violentando o bom senso e a boa vontade da nossa população. Então queremos contribuir para que se humanize a saúde pública do nosso Estado, cobrando a responsabilidade de todos, gestores, servidores, autoridades e sociedade de uma forma geral. Mas a manutenção desse hospital parece que ela ficou um pouquinho, está em torno de 7 milhões mês. Isso. Como é que está essa questão Vai ter o governo do Estado, no dia da inauguração, o governador Pedro Táxi já se comprometeu em ajudar com 2 milhões por mês. Existe um convênio não confirmado, não firmado ainda com o governo federal, se eu não me engano, no valor de 4 milhões, de 3 ou 4 milhões por mês. A diferença será assumida, bancada pelo caixa da própria Prefeitura Municipal de Cuiabá. Então, é necessário que a gente possa se unir numa corrente, certo? Como autoridades, como deputado estadual, como representantes do povo, para melhorar, para humanizar a saúde pública na nossa capital, na nossa cidade industrial, em todo o estado de Mato Grosso. Deputado, e paralelo a isso, eu também sou membro titular da CPI das OS. Das OS também. Das OS, que o brilhante deputado da região de Cáceres, da região oeste, Dr. Leonardo Albuquerque, requereu e foi aprovada, e vamos dar também, como membro titular dessa CPI, uma contribuição importante para melhorar o atendimento, humanizar o atendimento das OS e que a população seja realmente atendida. Deputado, o senhor colocou agora dessa reunião, o governador do Estado, o governo Pedro Táxi, cedendo 2 milhões para o Hospital São Benedito, buscando essa parceria da diferença lá com Brasília. Como que está a relação hoje do deputado Emanuel Pinheiro com relação à gestão? O senhor tem se posicionado um pouquinho assim, meio mais para a oposição. Por que isso, deputado? Não, Poção, não digo de oposição, eu sou independente. Até repetindo o que o então senador Pedro Táxi falava. Senador, o senhor é oposição ou é situação ao governo Dilma Rousseff? Não sou oposição nem situação, sou Constituição. Então,
Eu repito da mesma forma a frase do então senador Pedro Táxi, e eu sou independente, eu não sou oposição nem situação, eu sou Constituição, que se respeite a Constituição, que se respeite as leis, os homens não estão acima das leis, não estão acima da Constituição. E por isso eu tenho uma postura independente. Eu não fui eleito na coligação do governador Pedro Táxi, eu fui eleito na coligação do então candidato Lúdio Cabral. Eu acho feio, Poção, você foi vereador, não pega bem, você acaba de ser eleito num outro projeto, num outro grupo, e já sai correndo, ganha a eleição, aí o seu governador perde, você sai correndo para aderir, um adesismo que pega mal para a classe política, vem de, parece que negociou alguma coisa, parece um jogo do toma lá da cá, não precisa disso. Você pode ser um deputado independente, ou um deputado de oposição, que contribua, e muito para o Estado. E eu tenho esse perfil. Eu não sou de baixo, eu não faço oposição com baixaria, com crítica destrutiva, não desrespeito a figura, a autoridade do governador e da sua equipe, do seu secretariado, não jogo do quanto pior, melhor. Tem que ser uma oposição de alto nível, fundamentada, consistente, que ajude o governo a acertar. Uma oposição não querendo destruir por destruir, que aí eu estaria sendo oposição ao Estado. Isso eu jamais serei. Até porque eu não tenho compromisso com o governo Pedro Táxi. Eu tenho compromisso com a população matogrossense, com a sociedade matogrossense. Então eu me porto como independente para poder ajudar, como eu disse no começo, ajudar o governo a errar menos, a acertar mais, a corrigir rumos. O governador Pedro Táxi não é Deus, ele não sabe tudo, ele não acerta tudo, ele é ser humano como você, como eu, como você, telespectador da Assembleia Legislativa, fadado a acertos e a erros, e temos que ajudá-lo a fazer o melhor pela população mato-grossense, fazer com que os serviços públicos sejam eficientes e cheguem lá na ponta para atender o cidadão e a cidadã. E arrisco a dizer, Poção. Canal 8, viu, deputado? Canal TVBO, TBO. TBO? Eu falei. Assembleia Legislativa. Ah, desculpa. A TBO. A TBO. E, Poção, arrisco a dizer, eu sou amigo do governador Pedro Táxi. Eu sou amigo. Gosto dele. O respeito. Só que eu sou aquele amigo que diz a verdade, porque o amigo que é amigo é o que diz a verdade, que não fica bajulando, que não fica puxando o saco e que diz a verdade. Governador, o senhor está errado, o senhor está errando, não é por aí, é por aqui. Não é dessa forma, governador, vamos mudar, vamos dialogar. Então, eu tenho esse perfil, sou amigo dele, sou amigo do secretário da Casa Civil, Paulo Táxi, votou em mim, meu eleitor, gosto muito dele, respeito a equipe do governador, são jovens, são bem intencionados, o governador é um homem sério, de mãos limpas, honesto, bem intencionado, mas precisa dar um upgrade, precisa começar aí a mostrar a que veio, quais as suas principais ações, as suas principais metas e objetivos para poder administrar o Estado, para poder investir na melhoria da qualidade de vida da população, em termos de obras, ações, serviços, projetos. É isso que não está ficando claro ainda. Só ficar atirando no passado, só jogando pedra no passado, eu já acho que é um retrocesso. Tá bom, fala, peguei, estava em dificuldade. Eu acho que todo governo faz isso e deve fazer. Esse é o beabá de todo gestor aqui no Brasil. É dizer que herdou uma situação difícil. Agora chega, né? Chega, a população quer olhar para frente. Quero um líder que olhe para frente, que pense longe, que pense alto e que pense em administrar um Estado rico como o nosso, com potencial como o nosso, de forma a fazê-lo um Estado que cresça economicamente, mas que dê oportunidades e condições de vida digna e cada vez melhor para a nossa população, melhorando a vida do povo, do cidadão, da cidadã mato-grossense. É isso que esperamos do nosso governador Pedro Táxi. Ele tem esse papel que ele precisa assumir, de líder de uma nova era, de um novo momento em Mato Grosso. Deputado, o senhor também, bem rapidamente, o senhor foi, através de liminar no TJ, entra para a CPI da sonegação fiscal. Bem rapidinho que nós estamos fechando já o a gente fica empolgado, né, Esse programa. Mas é importante, eu vejo aí essa situação, o senhor colocou, é importante, o senhor não está fazendo um trabalho, vai fazer um trabalho que vem beneficiar o Estado e com certeza medidas que vem a contemplar, o senhor está voltando junto com a base de sustentação do governo, a gente tem acompanhado os embates acalorados lá do senhor e o líder do governo, e com relação a essa CPI da sonegação fiscal, o senhor volta para a CPI, ocupa que função lá dentro agora? Bom, agora, com essa liminar, devemos ocupar uma das 3 vagas do chamado blocão, ou do líder do governo, o deputado Wilson Santos, ou do
do deputado Max Russe, do PSB, ou do deputado Van Clay, do PV. Me parece que no acordo da composição deverá ser a vaga do deputado Van Clay, do PV. E essa situação aí, com essas investigações, ela vai trabalhar, vão voltar. Houve também na época, o senhor foi relator numa CPI na época do Iraí, não houve, foi arquivado todo esse processo, e como é que fica agora? Foi arquivado porque foi uma CPI de 45 dias, que descumpriu a Constituição, o respeito interno, uma CPI que não ouviu ninguém, que teve 3 reuniões, que não conseguiu fazer uma oitiva, não conseguiu ter um depoimento. É uma CPI que não pôde denunciar, que não pôde acusar, nem inocentar ninguém. Então, por isso ela foi arquivada por falta de provas, tanto para denunciar, tanto para acusar, como para inocentar. Então, por isso que ela foi arquivada, e agora uma nova CPI, dentro do prazo constitucional, do prazo legal, vai ter condições de passar os pratos, de passar a limpo todos esses problemas que estão prejudicando o Estado, e vamos poder, de forma transparente, discuti-lo, debatê-los e mostrá-lo para a população e apresentar a alternativa para resolver o problema. Aí, você que ligou sua televisão, ou melhor, assistiu o programa Veracidade até agora, nós entrevistamos aí o deputado estadual Emanuel Pinheiro, que está aqui, falou os assuntos, não deu para falar todos os assuntos, mas no momento oportuno, com certeza, a gente vai estar convidando para trazê-lo novamente, dependendo da sua agenda, é claro. Deputado, muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu tenho tempo ainda? Por favor. Luiz Poção, muito obrigado. Há muito tempo eu queria vir ao seu programa, o programa Veracidade, aqui da TBO. Eu tenho ouvido aí da população, das autoridades, de uma forma geral, elogiando muito a audiência e a credibilidade do seu programa. Você é gente nossa, nosso companheiro, nosso amigo, líder comunitário, cuiabano, foi vereador, está se despontando agora aqui na imprensa local. Você é motivo de muito orgulho para a nossa gente. E para mim, como deputado e como seu conterrâneo, é um prazer muito grande de, junto com você, com toda a sua fantástica equipe, podemos discutir um pouco, prestar contas para a população cuiabana, vazia-grandense, da minha região da Baixada e de todo o Estado, da minha atuação como deputado estadual. Muito obrigado pela oportunidade e me coloco à inteira disposição para voltar quando vocês acharem conveniente e necessário. Muito obrigado, uma boa noite a todos e que Deus ilumine a nossa população, o nosso estado do Mato Grosso. Obrigado, deputado. Tenham todos aí uma boa noite e até amanhã, se nosso grande arquiteto nos permitir.